Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dando continuidade ao assunto o poder da revelação. A paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Neste vídeo, iremos falar sobre a ausência de profeta. E vamos também falar sobre a recepção de profetas. Profeta de Deus é perseguido, muito perseguido. Conheço casos de pessoas que dizem: eu não vou mais profetizar não. Eu não quero saber mais disso não. O profeta precisa estar trabalhado por Deus para, quando ele precisar ouvir certas coisas, ele deixar entrar no ouvido e sair no outro. Nós não podemos cobrar de um jovem, né? Não liga para isso não, porque nós vemos até pessoas com mais tempo na igreja fazendo isso. Pastores que não suportam perseguição, revidam com palavras. Esse tipo de pessoa está revelando que está despreparado. Porque se eu fosse revidar com as mesmas palavras que falaram de mim, eu não ia suportar. Mas quando você revida, você está dando direito a Satanás de continuar manchando o teu nome. Quando você fica quieto, ninguém poder falar nada, né? A palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira. Quando você revida, você está suscitando a ira. E você não sabe o que pode vir do outro lado, né? Pode vir pedrada, pode vir até tiro. Bom, vamos falar sobre ausência de profeta. Teve tempo que Israel ficou sem profeta. No tempo de juízo teve um período que ficaram sem a palavra do Senhor. Cada um fazia o que achava que estava certo. Estavam sem a lei tinha sido perdida. Lá no Salmo 74, versículo 9, fala assim: já não vemos os nossos sinais, já não há profetas, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Aleluia. Não há profeta, não há sinais. E ninguém sabe quando o nosso sofrimento vai durar. Quem sabe que um certo sofrimento quanto tempo vai durar? É um profeta. Quem faz sinais é um profeta. Aleluia. Seja de palavras, seja de milagres, seja na natureza, é um profeta. Ele faz sinais. Louvado seja o nome do Senhor. Israel ficou cego. Sabe o que é uma igreja cega? Uma igreja cega é aquela que não tem sinais, porque nela não há profetas. Entende? Quando você não tem a palavra do Senhor, fica tudo difícil para você. Mas quando você recebe a palavra do Senhor no teu coração, você já se sente mais aliviado. Você se sente seguro. Você lembra quando a jumenta do pai de Saul se perdeu? Procuraram. Quem que fez perder a jumenta do pai de Saul foi Deus. E Saul: vamos embora para casa. O moço que estava com ele disse: não, tem um profeta aqui. Vamos lá consultar ele, porque tudo que ele diz não cai no chão não. Se confirma. E se não houvesse profeta, ele ia ter tido um grande prejuízo. Você pensa que um jumento naquela época valia um carro. Um jumento naquela época fazia viagem longa. E só tinha jumento quem tinha dinheiro, poder aquisitivo. Então, não era uma coisinha qualquer, era um carro da época, e um bom carro.
O prejuízo era grande. Você via se a pessoa era próspera ou não, quantos jumentos e camelos eles tinham. Perdeu, o pai de Saul ficou preocupado. Saul foi procurar. Vamos lá no profeta. O profeta falou e encontrou depois as jumentas. Bom, a Bíblia diz: sem profecia o povo se corrompe. Tem outra tradução que diz: sem visão o povo se corrompe. O que é corrupção? Corrupção é destruição. Se você tiver com o corpo corrompido, você está com câncer. Se tiver com o teu caráter corrompido, você está sujo. Seu nome está sujo. Então, quando aqui diz não há sinais, o povo estava precisando de sinais. A igreja precisa de sinais. Você precisa de sinais. Eu preciso de sinais de Deus. Você precisa de sinais de Deus. A igreja precisa de sinais de Deus. Lá na Macumba tem sinais. No Centro de Mesa Branca tem sinais. Na Umbanda, no Candomblé, na Magia Negra tem sinais. E você acha que eles se convertendo a Jesus, eles não vão procurar um lugar que tenha sinais? É por isso que Deus usa a Igreja Universal para ganhar. Mãe de santo, pai de santo, para o Evangelho. Porque na Igreja Universal tem sinais. As igrejas estavam sem sinais, Deus levantou a igreja com sinais. E ela é perseguida por causa dos sinais, porque se não tivesse sinais não era perseguida. A Mundial da mesma maneira, se não tivesse sinais não eram perseguidas. Esses homens que estão na liderança, que você bem conhece, se não tivesse sinais não eram perseguidos, são perseguidos por causa de sinais. E Deus tirou os profetas. Por quê? Porque quando tinha profeta, o profeta servia só quando tinha palavra boa. Quando tinha uma palavra dura, para chamar a atenção, eles eram perseguidos. Deus tirou os profetas. Porque eles não queriam ouvir a voz do Senhor. Se você precisa da palavra do Senhor, você vai na Bíblia. Mas às vezes você está precisando de uma palavra direta para a tua vida. Você precisa de uma resposta, de um conselho, de uma palavra sábia. Então você vai a um profeta. E se você não for um profeta, você fica como? Esperando de Deus. E muitas das vezes você não está à altura de receber uma palavra direta do Senhor. Você tem sonhos e não entende o sonho, porque os sonhos é um bicho de 7 cabeças e a gente não entende, são enigmas, só Deus pode revelar e só revela através de profetas. E aí como vai ficar a tua vida e como vai ficar aquela igreja? Mas existe igreja que diz, nós não precisamos de profeta. Deus respeita. Você tem aquilo que você crê. Se você não crê, você não tem. Você é aquilo que você acha que você é. Se você disser, eu sou uma coisa ruim nesta vida, você vai ser uma coisa ruim nesta vida. Eu sou uma coisa boa nesta vida, você vai ser uma coisa boa nesta vida. Você é o que você acredita. Se você deixar de acreditar, você vai ser derrotado. Essas coisas nós aprendemos. Aleluia. Por que o Espírito Santo é o nosso guia? Por quê? Porque nós somos ovelhas. Precisamos de um guia. A ovelha, ela não tem senso de direção. Se você soltar ela lá na frente do bairro, ela não vai conseguir chegar aqui. Ela vai se perder. Não tem direção. O cachorro não. Você solta ele lá, ele vem no teu rastro, ele chega na tua casa. Então nós somos considerados ovelhas, nós somos ovelhas do pasto do Senhor. É por isso que ele levanta pastores. Então o pastor, ele vai te guiar naquilo que ele aprendeu com Deus, que ele se ele aprendeu só no seminário, ele vai guiar a sua vida naquilo que ele aprendeu lá no seminário. Agora, se ele aprendeu com Deus, é diferente. Conta a história de um pastor que ele falou, vem aqui você, lê aqui o Salmo 23. Ele começou a ler o Salmo 23, leu como se lesse um jornal, aí sentou. Aí o pastor foi e chamou um homem de Deus, lê o Salmo 23. E ele começou a ler o Salmo 23.
E quando o pastor olhou para a igreja, ele começou a ver pessoas com lágrimas nos olhos. Aleluia! O povo começou a chorar. E alguém perguntou ao pastor: pastor, por que quando o outro leu o Salmo 23 não sentimos nada, mas esse homem quando leu o Salmo 23 nós choramos? E o pastor disse: é porque aquele primeiro não conhecia o autor da Bíblia, mas esse segundo, que fez você chorar, conhecia o dono da Bíblia. Por não conhecer o dono da Bíblia, precisamos de profeta. Quando você já tem experiência de ser guiado por Deus, é uma coisa, não é? Agora, você não vai requerer de alguém que não tenha conhecimento para ser guiado por Deus. Bom, vamos ler também em Mateus, capítulo 10, versículo 41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Como entender isso? Quando você considera aquele homem e aquela mulher que são profetas de Deus, você vai ganhar galardão de profeta. Você sabe o que é galardão de profeta? Profeta tem um grande galardão no céu, porque ele não temeu entregar a palavra do Senhor. Aleluia! E aqui fala sobre o galardão do justo. Todo profeta verdadeiro é justo, porque a oração do profeta, para chegar no céu, ele tem que ser justo, porque a oração do justo vale muito em seus efeitos. Então, você quer ganhar galardão de profeta perseguindo o profeta, você não vai ter galardão de profeta. E o que é o galardão de profeta? Eu não sei. Mas deve ser uma coisa muito linda e de grande valor, receber galardão do profeta. Olha como Deus é justo, porque você reconheceu aquele homem, aquela mulher como profeta, você vai ganhar um galardão de profeta. Por que Deus faz assim? Para proteger o seu porta-voz, para proteger o seu profeta. Você conhecendo essa palavra, ouvindo eu falar agora, você vai lá. Em Mateus 10, 41, e vai estudar sobre isso. Espero que você aprenda a ficar do lado do profeta de Deus. Quando você vê um profeta que, sabe, está deixando a desejar, não fale sobre ele. Deus vai lidar com ele. Deus não lidou com Balaão? Balaão recebeu a oportunidade de ser um profeta do Altíssimo. Deus se revelou para ele, mas ele não quis. Sabe por causa de quê? Porque ele era o quê? Ele era olho grande, ele gostava de dinheiro, ele gostava de riqueza. Se você vê um profeta de hoje que gosta de riqueza, aonde ele está colocando a riqueza? Você está vendo o fruto do trabalho dele? Se ele estiver colocando a riqueza que Deus está dando para ele na obra de Deus, não fale nada. Mas se ele estiver enriquecendo para si, você não vai ver a obra que ele está fazendo crescer. Mas se você vê a obra que ele está fazendo, não fala nada. Porque Deus deu o dom da riqueza para ele, porque ele aprendeu a ser rico para com Deus. Proteja o profeta. Fique do lado do profeta. Aleluia. Se tiverem alguém do meu lado para me defender, eu agradeço a Deus. Mas se não tiver, eu já aprendi a ir e prosseguir o meu caminho sem que alguém me defenda. Porque Deus trabalhou na minha vida. E eu tenho certeza daquele que me usa. Eu sei quem me usa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Uma certa vez aqui na igreja, essa irmã sempre vinha aqui, da Assembleia de Deus. E esta irmã,
Ela ficou um bom tempo sem vir. Quando ela veio uma vez, veio duas vezes, o Espírito de Deus me mostrou dentro do corpo dela muitos caroços. E o Espírito de Deus falou assim: ela está com câncer e ela vai ser recolhida com este problema. Ela veio aqui buscar a cura de Deus e eu já sabia por divina revelação que ela ia morrer. E ela foi vindo, 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 e eu falei com ela, e ela foi vindo, ela foi vindo. Um bom tempo ela ficou com esse problema, tratando, sofrendo, fazendo radioterapia, quimioterapia, e sofreu muito. Deus levou ela. O filho dela veio para a igreja, e o filho dela, rebelde que só. E um dia o Espírito de Deus falou assim: olha, se você continuar nessa rebeldia, aquilo que estava na tua mãe vai passar para você. Irmão, eu confesso a você que eu não achava que ia cumprir tão rápido. E aquilo cumpriu com uma rapidez. Sabe? E o Espírito de Deus falou assim, logo que eu entreguei para ele: olha, se você não acertar seus passos, o mesmo problema que aconteceu com a tua mãe vai acontecer com você. E o Espírito de Deus falou assim para mim: ele não vai acreditar. Passou-se os dias, eu não sei o que ele sentiu, procurou o médico, chegou o médico, constatou. Na mesma região onde a mãe dele tinha os caroços cancerosos, ele também teve. E como ele correu rápido, que ele sentiu alguma coisa desconfortável nele, ele procurou um médico, diagnosticou que ele estava com câncer, conseguiu tirar rápido, fez uma cirurgia e ele veio aqui. Que a palavra foi confirmada na vida dele. Mas ele continua na rebeldia. E eu não posso fazer nada. Se o crente está... O profeta ia em Israel, em Judá, ia em Jerusalém, e era expulso, e falava a palavra, e ninguém queria ouvir, e ele ia embora. Foi por isso que Elias desanimou do ministério dele, porque Israel continuava a mesma coisa. Acabe não mudava. E Deus foi deixando, Elias desanimou. Porque Elias era um defensor da lei. Como eu sou um defensor da palavra, preciso andar nela. Você entende? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Uma certa vez, aqui tinha um jovem e eu falava para ele, um dia, depois de um bom tempo, eu falei para ele: olha, você toma cuidado na tua vida, porque o Espírito de Deus está me revelando aqui a maldição do teu pai na tua vida. Ele diz: está amarrado, o sangue de Jesus tem poder, eu não aceito isso e não sei o quê. Então, você fique na luz, porque a maldição do teu pai é prostituição. E Deus me diz que você vai cair na prostituição. Se você não vigiar, você vai cair. Passou-se os anos e ele repreendendo aquilo. Conclusão, ele caiu na prostituição e nunca mais conseguiu levantar. E era um vaso de bênção aqui na igreja. Tudo porque não ouviu. Nós precisamos nos converter. Por que Deus enviava o profeta em Israel? Por quê? Porque Israel não queria se converter e Deus não queria perder Israel. Deus tinha Israel como esposa. E chega um tempo que Deus diz: agora você virou uma prostituta. Por quê? Você está se misturando com outros deuses, com outros espíritos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos ler mais um versículo. Está aqui em Mateus, capítulo 13, versículo 57, que diz: e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na pátria e na sua casa. Sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. A minha família não me honra como profeta. Eu não espero nunca que eles venham me honrar.
Aleluia. Quando fala pátria, fala de conhecidos, aqueles que te conhecem. Muitos que me conhecem não me honram, mas eu trabalho para Ele, para o Deus Todo-Poderoso. Eu falo as palavras dEle. Aleluia. Com impedimento ou sem impedimento, com porta aberta ou com porta fechada, eu faço aquilo que Ele me manda, e eu não espero recompensa de homem nenhum. Aleluia. É muito desconfortável quando eu sei que alguém está falando mal de mim, me perseguindo, me criticando, sabe? É muito desconfortável, mas eu tenho o conforto do Espírito Santo. Aleluia! Eu tenho o conforto do Espírito Santo. Então, eu nunca vou esperar dos meus conhecidos que venham me honrar, que a minha família que venha me honrar, de algumas pessoas que me conhecem, da igreja que eu estou falando, falando ímpio, não, da igreja que não me honra. Eu não espero isso, eu não espero galardão de homem, eu espero galardão de Deus. Então, Deus trabalhou na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, em Lucas, capítulo 4, versículo 24, diz: E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Olha, não é bem recebido. Você gosta de ser bem recebido, né? Mas um profeta não é bem recebido na pátria dele, não. Quer dizer, no meio daqueles que conhecem ele. Se lembra quando Jesus voltou em Nazaré, que falaram dele? Isso aí. Jesus foi embora e não fez sinal nenhum lá. Porque rejeitaram, mas não estavam rejeitando Jesus, estavam rejeitando o quê? O Pai. Se Deus, quantas das vezes Deus me enviou em certos lugares para pregar, para trazer a palavra, e as pessoas ficaram me rejeitando, e eu falei: Senhor, tenha misericórdia, faça um sinal aqui para que eles creiam que o Senhor me enviou aqui. E o Senhor faz, e o Senhor fez, e o Senhor fazia. Aleluia. E depois eu olhava do rosto de cada um e já estava se modificando. No final do culto, as feições do rosto já se modificaram. Eu não estava vendo parede de rocha nenhuma na minha frente, já tinha caído tudo por terra. Julgou a aparência. Você está me entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Uma certa vez nós estávamos indo para o monte, e aí, nessa época, o Johnny não era pastor. E nós fomos subir num monte. E esse monte que a gente estava indo é bem escuro mesmo, que era um mato bem fechado mesmo. E eu me lembro que a gente estava fazendo campanha lá naquele monte. E o pastor Johnny, na época, era novo convertido. Ele tinha problema de bronquite. Quando nós fomos subindo uma subidinha de nada, ele começou a passar mal. E ele olhou para mim e falou assim: eu estou passando mal, eu não consigo. Eu falei: Deus vai te curar aqui agora. Eu fiz uma oração. Deus curou ele ali naquela hora. Nós subimos o resto do monte, oramos. Foi uma bênção. Viemos embora. Como é que você está sentindo? Estou sentindo bem até hoje. Ele vai lá para céu aberto, 7 catiçais, e não tem mais problema de bronquite, não se sente cansado, porque Deus curou ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei para que Deus me chamou, mas no início foi difícil. Aleluia! Foi difícil eu suportar as coisas. Hoje não é difícil, sabe por causa de quê? Porque eu aprendi a ignorar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.